Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair cheio, você não vai sair daqui de qualquer maneira, você vai sair cheio da glória e cheio da graça de Deus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus, que todas as barreiras, todos os impedimentos, todas as invejas, todos os olhos grandes, tudo que alguém fez para trancar os seus caminhos, entulhar os seus poços, a sua caminhada, venha a ser repreendido no nome de Jesus, que o Senhor Jesus repreenda e abra todas as portas para você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado, que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na minha vida, o lugar de honra, que é todo seu e de mais ninguém. Repreendo os laços do adversário, tudo que Satanás tem feito contra a minha casa, contra a minha vida, contra a vida dessa mulher, desse homem que me ouve. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os cargos de ferro no fogo, Pai amado e Pai querido. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu te entrego essa casa, Senhor, tu repreenda principado e potestade da região celestial na casa dessa mulher e desse homem que me ouve. Coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Tu repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, olho grande, a inveja. Senhor, todo demônio, Senhor, que age para trancar o caminho dessas pessoas, Senhor, tu venha jogar por terra no nome de Jesus. Toca na saúde, se tiver alguém enfermo, Pai, tu entra com cura, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, cura essa mulher. Cura esse homem do alto da cabeça, planta dos pés, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Obrigada pelas maravilhas, obrigada, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós. Toma essa live nas tuas mãos. Fala, Senhor, no pé do ouvido dessa mulher, no pé do ouvido desse homem. Quebra o coração duro, a mente petrificada, Senhor, que aonde essa palavra chegar, que possa ter um divisor de alma, é o divisor de águas. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado. Seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Então, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. É, eu já quero pedir para você deixar o seu likezinho, porque toda vez que você deixa o seu like, é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo, e o YouTube passa para o feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo no nome de Jesus, amém? Povo lindo de Deus, eu estou muito gripada. Muito não, mas eu estou gripada. Então, se eu tossir, se eu espirrar, se eu parar para beber água, né? Nesse inverno aí do Rio de Janeiro, que uma hora faz calor, outra hora faz frio, outra hora faz calor. Então, minha alergia fica como? Né? Agora eu quero te pedir, se você estiver precisando de uma oração, coloque seu nomezinho aqui para oração, porque essa semana eu vou estar subindo ao monte. Se eu não subir essa semana, eu vou estar subindo semana que vem, mas provavelmente subirei essa semana. Então, em nome de Jesus, já coloca o seu nome aí, que eu vou pegar o nome do povo para subir para o monte no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida?
Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Agora, você que vai colocar o nome para ir para o monte, você já coloca assim, entre parênteses, o motivo da sua oração, que você quer oração. Tem um cabelo na minha boca, gente. Peraí. Se é vida sentimental, familiar, se é vida espiritual, perdão, se é vida espiritual. Eu acabei de acordar agora, gente. Eu tô cansada. Essa semana eu trabalhei bastante, então eu tô bem cansada, tá? Então, em nome de Jesus, mas isso não impede de eu fazer a obra, tá? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, que diz assim. Gênesis 26, que diz assim: E prosperou o homem e enriqueceu. E vendo-se que tornou muito poderoso e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejou. Guarda essa palavra, o invejou. E todos os poços que os seus servos do seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Amém? Só até aqui no nome de Jesus. Essa é uma palavra que diz que havia fome seca na terra. Então Isaac resolve descer para o Egito, mas Deus fala para ele não descer para o Egito, para ele descer para Gerar. Em Gerar era a terra dos filisteus, né? Terra de Abimeleque. Então a palavra diz que ele chegou lá e ele foi próspero naquela terra, né? Depois de Deus ter consertado a besteira que ele fez, porque quando ele chega lá, ele diz que a Rebeca é irmã dele, né? Então ela passa a ficar bastante tempo no palácio. Só que Abimeleque descobre, corrige ele e fala: Olha, você errou, era para você ter falado que ela era a sua esposa, que alguém podia ter tomado ela como esposa. Então, depois dele ter tomado essa correção, né? Abimeleque dá um canto para ele ficar, uma parte da terra que ele podia armar a tenda dele. Só que Isaac tinha uma promessa de crescimento, né? Só que a promessa era estendida a Isaac, que na verdade a promessa era de Abraão. Lembra que Deus promete a Abraão que Abraão ia ser próspero, que Abraão ia crescer para a direita, para a esquerda. Fala para Abraão sair da tenda, olhar para o céu e fala que a descendência dele ia ser tão grande quanto as estrelas. Aí depois fala para ele olhar para a terra, que a descendência dele ia ser tão grande quanto, né, quanto as areias. Então havia uma promessa de crescimento. Então tudo que Isaac colocasse a mão seria próspero, seria abençoado. Então Isaac começa a desentulhar os poços que o pai dele, que por herança era dele, que o pai dele na época de Abraão tinha aberto, né? E os filisteus tinham entulhado os poços. E todo poço que Isaac ia lá e desentulhava, os filisteus iam lá e entulhavam. Ao ponto que Abimeleque vê que Isaac cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto e fala: Olha, aqui nessa terra você não pode ficar mais, vai mais para frente, vai longe da gente. Porque Isaac era tão próspero, a palavra diz que ele tinha vacas, tinha camelo, tinha bezerros, porque tudo que ele colocava a mão prosperava, sabe? E a palavra diz bem claramente: e os filisteus o invejaram. Às vezes na sua vida, meu querido e minha querida, é assim, você é como Isaac. Tudo que você coloca a mão prospera, tudo que você coloca a mão vai para frente, acontece, o negócio dá certo, sabe? E sempre tem um invejoso, porque o invejoso, ele não anda com a placa assim, eu sou invejoso. Não. O invejoso, ele anda muitas vezes disfarçado como amigo do nosso lado, como pessoas que estão nos dando apoio. Isso vai, você vai conseguir. Mas entre quatro paredes, depois que ela sai de perto de você, só Deus sabe o que ela fala de você. Então aqui Abimeleque resolve falar: Não, aqui você não vai ficar, não. Você cresceu muito aqui, pode ir para outro lugar. Pensando que Isaac não ia crescer. Talvez te mandaram ir para outro lugar.
Talvez mandaram você embora. Talvez, sabe, estão tentando entulhar os seus poços para você não crescer. Mas independente do lugar que você for, independente para onde você for, Deus vai te prosperar, porque há uma promessa na nossa vida. E a promessa é que tudo que nós colocarmos a mão será próspero e abençoado. Na Bíblia está a promessa também que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus daria o lugar para nós. Então você tem que tomar as palavras, é por isso que tem que saber orar. Porque quando você ora, você tem que citar as passagens da Bíblia. Eu sempre falo, Senhor, tu falou que ia dar o lugar onde eu colocasse a planta do meu pé. Então me dá essa terra na minha mão. Senhor, aonde eu colocasse a mão, que ia ser próspero, que ia ser abençoado. Sabe? Então você tem que aprender a orar. Vai abrir um negócio, aprenda a ungir a loja antes, orar a loja antes, entregar a loja na mão do Senhor. Fala, Senhor, essa loja não é minha, essa loja é sua, eu sou a sua funcionária, eu sou o seu funcionário, entendeu? A gente tem que entregar na mão do Senhor. Ah, mas o negócio é meu. Não, não é seu, é do Senhor. É o Senhor que te deu o negócio. E às vezes Deus nos dá uma benção, a gente fala assim, a minha lojinha, o meu mercadinho. Não, é a minha loja, o meu mercado, o meu açouguinho. Não, é o meu açougue. Entendeu? Nunca diminua a bênção que Deus te deu. É pequeno, pode ser até pequeno hoje, mas o amanhã pertence a Deus. Então, o ato de você falar, a minha loja, você já está profetizando, por mais que a sua loja seja pequena. Você está entendendo? Você está profetizando que ela será grande. Então, em nome de Jesus, você vá para frente da sua loja, do seu comércio e já fale, Senhor, me dá essa terra na minha mão, envia os clientes para mim, no nome de Jesus. Envia cliente de perto, cliente de longe, cliente do meio do caminho. Envia no nome de Jesus. Façam o meu comércio ser conhecido como o melhor da região. Senhor, me dá inteligência financeira para que eu saiba, Pai amado, administrar os meus negócios. Porque aqui não adianta só Isaac crescer. Isaac tinha que ter inteligência financeira, sabe? Tinha que ter mente empresarial. E às vezes a gente não tem mente empresarial e nem tem inteligência financeira. Mas por quê? Porque não pedimos a Deus. E a palavra diz que pedir e dar-se-vos-á. Então a palavra está falando que tudo a gente tem que pedir. Se você quer ser uma empresária, um empresário, você tem que pedir inteligência financeira, porque é Deus que vai falar, ó, é hora de comprar. Olha, é hora de vender. Não, agora não é hora de abrir uma outra loja. Agora é hora de investir nessa. Entendeu? É Deus que vai te dar qual é o nicho que você tem que trabalhar, o que você tem que fazer. E a palavra diz que eles começam a invejar Isaac, porque vê que Isaac tinha inteligência financeira, e Isaac, sabe, tinha mente empresarial, Isaac sabia investir. Sabia o tempo de vender, o tempo de comprar, sabe? Estratégia de como desentulhar os poços. Então ele começa a desentulhar os poços. E cada poço que ele entulhava e saía água, porque tudo que ele botava a mão prosperava. Talvez, querido, tudo que você coloque a mão prospere no nome de Jesus. E se não está prosperando, eu já profetizo que vai estar a partir de agora no nome de Jesus. Mas sempre tem um invejoso. Eu costumo falar, eu não gosto de sócio, gente. Não que eu sou contra sócio, mas eu não gosto. Sabe? O meu pai me ensinou que o meu sócio é Deus. Então, toda vez que você tem que ter um sócio, chame Deus para ser o seu sócio, sabe? Então, às vezes você está prosperando, a sua vida está no altar, Deus está te prosperando, mas a vida do teu sócio não está no altar. O teu sócio, às vezes, processa uma outra fé. Então, é como se você estivesse subindo os degraus, sabe? Da prosperidade, tivesse uma mala ou uma pedra amarrado no seu pé, porque você está puxando o teu sócio com você.
sabe? Então, meu querido e minha querida, pare de carregar malas, e às vezes são malas cheias de pedra, entendeu? Ah, pastora, não tem como desfazer do meu sócio agora nesse momento. Então comece a orar, Senhor. Se é o meu sócio, se eu não estou conseguindo ir para frente por conta do meu sócio, tu arranca o meu sócio. Me coloca como um único patrão, Senhor. Eu sei que aos olhos humanos não tem como, Senhor, mas tu é o Deus que faz todas as coisas. Coloca mesmo na mão do Senhor, confia no Senhor, que você vai ver o que o Senhor vai fazer. Aprenda a consagrar, orar a sua loja, esticar a mão e prosperar, profetizar bênção sobre os contratos, orar os contratos, entendeu? Orar os produtos que você vende, pastora. Aí eu vendo só coisas de comer. Começa a orar, terminou de fazer, ora tudo, entrega na mão do Senhor. O Senhor tá tudo vendido e daqui vai sair clientes e mais cliente. Ah, você vende roupa, passa lá a mão nas roupas, já vai orando. Quando você vai colocando no cabide, já vai orando. Gente, eu já tive loja de roupa. Então, né, o meu salão funcionava junto com uma loja de roupa. Então, eu chegava produto para cabelo, eu já orava o produto que chegava para as clientes, sabe? Senhor, e que vinha uma cliente, que a outra cliente estragou outra cliente, e as roupas que eu colocava no cabide, eu já orava, Senhor, eu quero vender essa roupa aqui, que essa roupa saia rápido. E eu lembro que eu vendia perfume, bolsa, era tudo orado. Tudo, tudo que você comprava na minha loja, não tinha nada que você ia levar que não tivesse consagrado ao Senhor. Então aprenda a consagrar o teu negócio ao Senhor, sabe? Ah, pastora, mas a minha loja é no shopping. Vão olhar eu orando, irmão, não esteja nem aí. Porque você esconde que você é cristão, você é o agente 007 que fica escondido. Imagine se Deus esconder que você é filho dele. Entendeu? Esteja nem aí, levante a mão para cima, nem que você chegue mais cedo, antes da loja abrir, sabe? Ou quando a loja é fechar, fechou e você começa a orar, mas eu sempre gosto de orar antes da loja abrir. Chegue mais cedo, sabe? Para consagrar, unge o umbral da porta da sua loja lá, coloque azeite, sabe? Você tem que aprender a consagrar as suas coisas. E aqui tudo que Isaac colocava a mão, Deus já tinha colocado a mão para Isaac, porque Deus dava entendimento e sabedoria a Isaac. Mas os invejosos dos filisteus começavam a entulhar os poços. A Isaac não batia a boca, Isaac não brigava, sabe? Porque quando você percebe que alguém está te invejando, que alguém não quer que você vá para frente, não adianta você bater boca com aquela pessoa. Sabe? Eu sempre aconselho, não bata a boca, haja no silêncio. Haja no silêncio. Como assim, pastora? Ore, ore. Sentiu que está invejando, Senhor? Repreenda todo olho grande, toda inveja. Abençoa essa pessoa também, para que essa pessoa não precise invejar o que eu tenha. Tu prospera ela, mas ó, tira ela longe de mim, longe de mim. Porque se a pessoa já te invejou uma vez, ela vai invejar várias vezes. Porque aqui os servos de Abimeleque não entulharam só um poço, entulharam vários poços de Isaac. Então, tudo que Isaac saía água, Isaac ia lá, desentulhava o poço de Abraão, que era a herança dele, saía água. Aí os filisteus viam que ele estava prosperando, ia lá e entulhava, tinha o prazer de entulhar aquele poço. É tipo assim, nem eu e nem você. Entendeu? Então tem pessoas que pensam assim, se eu não estou sendo abençoado, você não está sendo abençoado. Tem pessoas que pensam assim, ó, se não tá bom para mim, não tá bom para fulano. Então a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter sabedoria, entendeu? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aprenda. Isaac aqui não bate boca, Isaac não faz nada, Isaac cai para o campo da oração, porque Isaac tinha intimidade com Deus. E a palavra diz que depois de 3 poços entulhados, sabe, o invejoso cansa. Porque se o invejoso está vendo que você está crescendo, ele vai lá e faz as coisas para te derrubar. E ele vê que a mão do Senhor está com você, ele mesmo vai sair de perto de você, porque ele está vendo, olha, não adianta. Teve um anúncio, não sei se era da. Não quero falar o nome, que eu não estou aqui para fazer propaganda, mas era anúncio de uma televisão, uma marca aí.
né? Que o amigo chama o amigo para assistir o jogo, só que ele tá com uma televisão de mais de 50 polegadas. Aí o amigo bota assim, nossa, que televisão maravilhosa, e alisa a televisão dele, a televisão queima. Aí o amigo dele fala assim, ele tinha um passarinho, um periquito, sei lá. Aí ele fala, nossa, mas ele canta, o bichinho morre, entendeu? E várias coisas que ele ia falando, ia quebrando, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado até quem a gente coloca dentro da nossa casa, porque você dá acesso a pessoas entrarem na sua casa e ver o que você tem. Às vezes você tá com aquela televisão, vou te dar um exemplo, 50 polegadas, mas você tá pagando em 24 vezes, mas a pessoa não vai pensar nisso. Ela vai pensar que você está bem de vida, que você está com a televisão 50 polegadas. Então a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter sabedoria. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, no nome de Jesus, aprenda a ter inteligência financeira, sabe? Não contar a tua vida financeira para ninguém, não falar nada para ninguém, fechar a boca mesmo, profetizar, sabe? E não murmurar, porque às vezes a gente recebe, às vezes num trabalho você estava recebendo X salário. Aí você mudou de trabalho e nesse trabalho que você está, você recebe menos. E aí você começa a reclamar. Então não reclame no nome de Jesus, não seja uma mulher rixosa, não seja um homem rixoso, só ore, agradeça, Senhor. Fala, Senhor, muito obrigada por essa porta, muito obrigada, mas, Senhor, muito obrigada por essa porta. Que Deus, no momento certo, no momento oportuno, Ele vai abençoar você em outra porta. Porque às vezes aquela porta que Deus abriu era uma porta de escape, porque você estava orando tanto, pedindo tanto, que Deus tirou você, colocou você com as características do trabalho que você pediu. Foi as características do trabalho que você pediu. Então, para aquelas características, é aquele salário. Entendeu? Então, em nome de Jesus, não reclame, sabe? Porque a reclamação cheira mal aos ouvidos do Senhor. E olha que eu estou te falando isso de cadeira. De cadeira. Então, em nome de Jesus, tá? Pare de reclamar e comece a orar. E tire os invejosos do seu caminho. Notou, tá invejando, tá te atrapalhando? Claro, irmão, você não vai falar, tô de mal com você, não falo mais com você. Não, você vai se afastando devagar. Você que vai saindo. Então, em nome de Jesus, aprenda. Aprenda, não deixe ninguém entulhar os seus poços. Não deixe ninguém. Pare de subir os degraus carregando as malas. Pare de subir o degrau carregando pedras, carregando peso. Pessoas, sabe, que não vêm para somar, mas vêm para dividir aquilo que Deus tem. Então, em nome de Jesus, aprenda. Aprenda. Lembra de Abraão e do sobrinho de Abraão que vai com Abraão? O que acontece? Ele era abençoado porque Abraão era abençoado. Então, em nome de Jesus, tem pessoas ao seu redor que são abençoadas porque você é abençoado. Então, em nome de Jesus, aprenda a largar as malas. Não, essa mala não serve mais para mim. Aqui não serve mais para mim. Porque como é que você vai ser sócio de uma pessoa que não processa a mesma fé que você? É como se fosse uma corda. Você puxa para um lado, ela puxa para o outro. Você apresenta para Deus e ela apresenta para os deuses dela. Entendeu? E ali, meu filho, é uma guerra de demônios e anjo. Então, em nome de Jesus, vê com quem você tem feito alianças. Ore antes de fazer aliança. Aprenda antes de fechar negócio, antes de vender, antes de comprar, antes de firmar sociedade. Ore ao Senhor. Senhor, é de ti essa sociedade. Eu posso entrar de cabeça nisso. Comece a orar ao Senhor, porque quando você ora ao Senhor, Deus age ao seu favor. Aqui diz que depois de eles entulharem tantos poços, eles veem que não tem como, irmão. Não tem como você estar no caminho da pessoa a qual Deus escolheu para abençoar. A palavra diz que eles não entulham mais o poço de Isaac. E Isaac prospera naquela terra. Então, ao ponto que Abimeleque vai lá conversar com ele, saber
Como assim que ele está prosperando tanto? O teu inimigo vai querer saber e vai querer fazer aliança com você, porque foi isso que Abimeleque fez. Foi lá se redimir, porque antes Abimeleque expulsa ele da terra porque ele estava crescendo. Só que Abimeleque reconheceu que era o Deus a qual ele servia que estava prosperando ele. Então o teu invejoso vai reconhecer que você não cresce por seu mérito, não cresce por você. Você cresce, você prospera porque o Senhor faz você prosperar. O Senhor faz você, tá? Crescer para a direita e crescer para a esquerda. E os teus inimigos vão ter que ver. Os teus invejosos, sabe? Os teus não. Está repreendido em nome de Jesus. As pessoas que te invejam ao redor vão ter que reconhecer que há um Deus na face da terra que prospera a você. E como eu gosto de trabalhar com profeta, e você, querida e querida, é profeta, então você vai falar, vai reverberar com seus lábios e vai escrever aí nos comentários no nome de Jesus. O Senhor hoje está me fazendo prosperar em todas as áreas que eu não estava prosperando. O Senhor hoje vai me fazer prosperar em todas as áreas que eu não estava prosperando. O Senhor hoje vai me fazer prosperar em todas as áreas que eu não estava prosperando. No nome de Jesus. Amém? Então te prepara, porque Deus vai fazer você prosperar em terras que você não estava prosperando. Amém? Vamos orar, meu querido e minha querida, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te entregar, Senhor, nas tuas mãos o nosso negócio, a nossa loja, Senhor, aquela confeitaria daquela mulher, aquela loja de roupa, aquela, Pai amado e Pai querido, aquele salão, aquele açougue, aquele mercado, Senhor, a pessoa que vende em casa, Pai amado, o trabalho da pessoa, o escritório. Pai, toma os clientes nas tuas mãos, Senhor, repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja, aonde tiver um demônio atuando, Senhor, para nos paralisar. Pai amado e Pai querido, Senhor, por inveja, Pai, porque estamos crescendo, Senhor, tu repreende no nome de Jesus, assopra o invejoso como folha no vento para bem longe de nós, prospera ele, Senhor, mas longe de nós, Pai amado e Pai querido, abre os olhos espirituais dessa mulher, abre os olhos espirituais desse homem, Pai amado e Pai querido, entra com a tua glória, entra com a tua majestade, tu joga por terra tudo que não provém de ti. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, a prosperidade do teu povo. E eu profetizo que eles vão crescer para a direita, que vão crescer para a esquerda, que o comércio a qual não entrava gente, a partir de hoje vai entrar no nome de Jesus. O escritório que não fechava negócio, não fechava contrato, a partir de hoje vai fechar contrato, vai fechar negócio. Aquela pessoa que não vendia nada na sua imobiliária, a partir de hoje vai vender. Aquela costureira que não estava costurando vai costurar, a confeiteira vai fazer os seus doces. Senhor, aquele que tem carteira assinada, Senhor, vai ser promovido. Senhor, eu profetizo prosperidade, porque a tua palavra diz que as suas bênçãos nos alcançarão. Então eu entrego, Senhor, a prosperidade, Senhor, do teu povo nas tuas mãos. Entrego também, Senhor, os invejosos também. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus. E não saia daí sem compartilhar, sem dar o seu like. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que ela sofre uma inveja. Então manda para ela, manda para ele, ó, saber que Deus ainda fala na face da terra e afasta o invejoso. Amém?